Imagina a seguinte cena. Um homem de 42 anos decide criar uma menina desde os 4 anos de idade. O objetivo dele não é caridade nem simples cuidado. Não, o plano dele é muito mais específico, bem mais sinistro. Ele pretende criá-la, moldar sua mente e controlar toda a sua vida com um único propósito: transformá-la na esposa ideal, submissa e absolutamente fiel. Isso não é o plot complexo daquela nova série de suspense que todo mundo vai maratonar neste fim de semana. Não é um thriller psicológico moderno, feito para chocar e gerar debate nas redes sociais. Isso é algo muito mais antigo, e ainda assim, assustadoramente atual. Essa história veio direto da mente de um dos maiores dramaturgos franceses. O ano é 1662. O autor é o incomparável Molière. Numa época em que a sociedade era regida por regras e expectativas rígidas, ele ousou colocar essa ideia perturbadora no palco para toda Paris ver. Ele criou uma obra que era menos uma comédia tradicional e mais um estudo de caso aterrorizante de manipulação e controle. É uma história que nos faz questionar a verdadeira natureza do amor, da criação e do poder, provando que alguns dramas humanos são realmente atemporais, ressoando através dos séculos com uma familiaridade inquietante. O nome da peça é A Escola de Mulheres, e a premissa central é tão ousada que mesmo hoje deveria vir com um aviso de conteúdo. Molière nos apresenta Arnulf, um homem tão aterrorizado pela ideia de ser enganado por uma mulher que ele arquitetou o que ele acredita ser o plano perfeito e definitivo. Ele acredita que, ao criar sua futura esposa, Agnès, na mais absoluta ignorância, ele pode garantir a lealdade dela. Ele a isola do mundo e a instrui apenas nas lições que ele considera apropriadas para sua futura cônjuge. É um experimento social em sua forma mais perturbadora. Bem-vindos à nossa discussão aprofundada sobre um clássico que é muito mais complexo e, francamente, muito mais caótico do que qualquer coisa que você já estudou na escola. Vamos desvendar essa obra-prima do século XVII como se fosse a mais recente sensação viral. Esqueçam por um momento as análises históricas chatas. Vamos olhar para isso através de lentes modernas, explorando os temas surpreendentes com a mesma energia que discutiríamos o final de temporada de uma série que nos deixou de queixo caído. Porque no fundo, essa peça é um olhar cru e poderoso sobre a natureza humana, que parece mais relevante do que nunca. Mas afinal, o que é a essência de A Escola de Mulheres, se deixarmos de lado as perucas empoadas e a linguagem formal e antiquada? É uma verdadeira explosão de obsessão, inocência e rebeldia. Em poucas palavras, é a história de um homem que tenta desesperadamente controlar o destino de uma mulher, e como esse plano vira um samba do crioulo doido, dando com os burros na água. É o choque entre um planejamento meticuloso e a força incontrolável dos sentimentos humanos. O Arnulf constrói uma fortaleza de ignorância ao redor da Agnès, mas se esquece de um pequeno e inesperado detalhe: o amor. E é aí que o bicho pega, desencadeando uma série de eventos tanto hilários quanto profundos. Não é simplesmente uma história de bem contra o mal. O Molière era esperto demais para isso. Ele misturou com maestria comédia e tragédia, fazendo a gente rir dos planos absurdos do Arnulf, mesmo que os motivos dele nos deixem com a pulga atrás da orelha. Essa comédia é um olhar genial sobre a masculinidade tóxica, muito antes mesmo de o termo existir. Mostra como o ego de um homem pode ser frágil quando baseado no desejo de controle e no medo de que as mulheres tenham suas próprias ideias. É a história de um homem que quer programar uma pessoa como se fosse uma máquina, só para descobrir que o coração humano tem vontade própria. E tem também aquele elemento maravilhoso do karma. Molière não deixa seu personagem principal sair ileso. Ah, não. Ele faz com que cada estratégia do Arnulf, tão meticulosamente planejada, se volte contra ele da maneira mais irônica e humilhante possível. As ferramentas que ele usou para manter a Agnès na ignorância se tornam os instrumentos de sua própria ruína. É um espetáculo de justiça poética, servida fria e com uma boa dose de escárnio público. Essa comédia é uma grande lição de como o desejo desesperado por controle total acaba levando à perda total de controle. É uma lição que ainda é super atual. Antes de mergulharmos nos detalhes da trama, vamos preparar o terreno para a nossa discussão. Essa história vai te fazer pensar e mexer com as suas emoções.
Ela levanta as mesmas questões fundamentais que, em 2022, são tão relevantes quanto em 1662. Será que um personagem como Arnulf, apesar de todos os seus planos nefastos e tentativas de manipulação, no fim das contas, colhe o que plantou? O destino dele é uma punição justa ou há algo de trágico na situação dele? É aqui que a história fica realmente interessante. E é aqui que sua capacidade de pensar entra em jogo. Vamos desvendar juntos essa trama complexa. Este é Arnulf, um nobre rico e respeitado, mas que vive assombrado pelo medo da traição. Para ele, a traição está em todo lugar, tipo a fila da padaria na hora do pão quentinho. Qual o plano dele? Criar a mulher perfeita. Ele pega a Agnes para criar, isola ela do mundo e molda a moça do jeito que ele quer, como se fosse um boneco de barro. Ele até muda o nome dele, convencido de que criou um sistema à prova de traição. Tipo um castelo de areia que ele jura que não vai desmoronar na maré alta. Arnulf criou Agnes em total reclusão, longe do mundo, cercada por serviçais simples. Ela aprendia o que era essencial para cuidar da casa, orar, costurar e, acima de tudo, a obediência. Sua ignorância, na visão dele, era sua pureza. O poder de Arnulf era absoluto. Aos 17 anos, ele acreditava ter criado a esposa perfeita, mas o palco já estava montado para o caos da vida real. Apesar de toda a sua autoconfiança, o plano de Arnulf era construído sobre o medo, não sobre a força. Sua obsessão em controlar Agnes revelava suas próprias inseguranças profundas. Crisalde, a voz da razão, o alertava. Medidas extremas levam a consequências extremas. Como dizemos aqui no Brasil, quem planta vento, colhe tempestade. Mas Arnulf ignorou os avisos, convencido de sua própria superioridade. Ele achava que ia passar a perna em todo mundo, um verdadeiro sabichão, como a gente fala. No entanto, sua tranquilidade era uma ilusão frágil, que exigia vigilância constante. Ele era como um domador de leões, que sempre teme que seus leões um dia o devorem. Ele não entendia que se pode trancar uma porta, mas não a natureza humana. É como tentar secar o Oceano Atlântico com uma colherzinha, fadado ao fracasso. Molière já havia plantado a semente de sua queda. Enquanto Arnulf se deleitava no que ele achava que era sua vitória, o universo tinha uma surpresinha para ele. O Horácio, um jovem charmoso e de coração puro, que acabou se apaixonando pela Inês, a protegida de Arnulf. O encontro deles, que rolou por puro acaso, virou de cabeça para baixo todos os planos dele. O amor floresceu na espontaneidade, derrubando as muralhas que Arnulf tinha construído. O Horácio não precisou de plano nenhum. Bastou ser ele mesmo, na dele. E é justamente essa autenticidade que ameaça tudo o que Arnulf construiu. E é aqui que uma das sacadas mais geniais e hilárias de Molière se desenrola. A história toma um rumo maravilhosamente irônico. Horácio, perdidamente apaixonado, confidencia todos os seus segredos a Arnulfo, sem saber que Arnulfo é o guardião e futuro marido de Inês. Arnulfo precisa ouvir impotente enquanto seu próprio futuro, meticulosamente planejado, desmorona lentamente. Ele mantém a compostura por fora, mas por dentro está gritando. A comédia é dolorosa e a dor é hilária. O Arnulf, que se achava o senhor do seu destino, viu seus planos desmoronarem um a um. Cada armadilha que ele montava se virava contra ele, fazendo o manipulador astuto que ele pensava ser parecer um completo Zé Ninguém. Quanto mais ele tentava separar Agnes e Horace, mais ele os unia, preso na sua própria soberba, como um vilão de novela das 8 que não aprende nunca. No fim das contas, ele foi derrotado pelos sentimentos e pelas ações espontâneas dos outros, virando prisioneiro das suas próprias falhas. É a vida, né? Ou melhor, é a peça. A verdadeira transformação no ato 2 é a de Agnes, que de pecinha indefesa vira mulher, dona do próprio destino. Seu amor por Horácio acende seu coração e mente, ensinando-a sobre a alegria e a liberdade que a vida pode oferecer. Ela questiona o mundo de Arnulf, encontra sua voz e responde com uma sinceridade que chega a ser chocante. No fim das contas, Agnes não é mais um peão no jogo dele. Ela escolhe o próprio caminho, livre e cheia de si, tipo uma mulherão da porra, que não se curva a ninguém.
Arnolf, encurralado e desesperado, tenta uma última cartada para manter Agnès sob seu controle. Ele a ameaça e tenta chantageá-la emocionalmente, posando de vítima e listando todos os seus supostos sacrifícios. É aquela velha história. O mundo dá voltas, e Arnolf sente o baque. O amor dele não é sincero, é puramente egoísta, enraizado no medo de perder o que ele considera sua posse. Um caso típico, como dizemos no Brasil, de quem com ferro fere, com ferro será ferido, mas na versão do Arnolf. Por um breve momento, Agnès hesita, dividida entre a pena e o desejo de liberdade. O confronto final está no ar. É agora ou nunca, como diz o ditado popular. Quando Arnolf pensa que venceu, Agnès o surpreende, e a todos nós. Ela pensou, sentiu e, o mais importante, escreveu. Ela tira uma carta para Horácio, e como Arnolf insiste, ela a lê em voz alta. Não são rabiscos aleatórios de uma menina desorientada. É uma declaração clara e sincera de uma mulher que sabe o que quer. Na carta, Agnès explica que não pode se casar com Arnolf. Ela não pode amá-lo, e isso seria errado. Ela fala da felicidade que Horácio lhe traz, o tipo de alegria que ela nunca imaginou. Cada frase de sua carta contraria as lições que Arnolf tentou incutir nela. Ele a ensinou a obedecer. Ela aprendeu a escolher. Ele a ensinou a ignorância. Ela encontrou a sabedoria. Ao ler suas próprias palavras em voz alta, Agnès mostra que é dona de si. Arnolf tem que ouvir sua criação destruir tudo em que ele acreditava. A educação que ele lhe deu se tornou uma ferramenta de rebelião para ela. Ela não apenas o derrota, mas transcende toda a sua forma de pensar. A carta deixa Arnolf em choque total diante de uma mulher de pensamento livre que ele nunca pretendeu criar. Suas palavras não são apenas uma rejeição, é a aniquilação completa de sua obra. Ele não pode mais desprezá-la como uma garotinha tola. Ela tomou uma decisão clara e sábia. A carta paira no ar, um sinal de que o espírito humano se recusa a ser domado. A Arnolf não resta nada além do eco de suas palavras. Bem na hora em que a ação atinge o ápice, Molière tira um coelho da cartola, ou melhor, um deus ex machina, clássico. Crisaldo aparece para acalmar os ânimos, mas a verdadeira surpresa vem quando o pai de Horácio surge. Ele não é apenas o pai de Horácio, mas preste atenção, ele também é o pai há muito tempo perdido de Agnès. Como assim? Há muitos anos, o pai de Horácio entregou sua filhinha para ser criada por um camponês. Essa menininha era Agnès, que sem o conhecimento dele, estava sendo criada por Arnolfo. Agora, o pai de Horácio voltou, pronto para levar sua filha e anunciar seus planos de casamento para ela. E esse homem, é claro que é o Horácio. O círculo se fecha, como dizemos no Brasil, o mundo dá voltas. O amor entre Agnès e Horácio é subitamente confirmado pelo destino e pela família. Décadas de planejamento de Arnolfo viraram pó em um instante. Que roubada! Ele nunca teve direito nenhum sobre Agnès. Agora, a união deles é abençoada, tanto pelo amor quanto pela autoridade. Um casamento de cinema. Arnolfo, que um dia pensou ter o destino de Agnès nas mãos, agora é apenas um observador impotente. A cortina se fecha para ele, literalmente e figurativamente. O conflito foi resolvido num piscar de olhos. Horácio e Agnès estão juntos, com a bênção de todos. Que delícia! Alguns podem ver isso como uma solução fácil, mas, acima de tudo, mostra o quão sem saída Arnolfo estava. Ele foi deixado de lado. O destino e a sociedade se uniram para derrubá-lo de forma espetacular e definitiva. Uma verdadeira vergonha, podemos dizer. A queda de Arnolfo não foi só um drama no palco, ela causou um burburinho enorme em Paris. Quando foi encenada pela primeira vez em 1662, causou um terremoto cultural. Essa peça, com suas ideias ousadas, dividiu o público e gerou um debate público acalorado, tipo briga de família por causa de política no almoço de domingo. Líderes religiosos e outros escritores ficaram furiosos, alegando que Molière era imoral e que estava querendo arrumar confusão.
chamavam a comédia de obscena, indecente e perigosa. Imaginem os tweets do século XVII. Molière está corrompendo nossa juventude. Molière na fogueira. Os críticos viram a lição de Arnolfo como um ataque à religião e ao casamento. A oposição era pessoal e maliciosa. Alguns até clamavam para que a peça fosse queimada. O debate, apelidado de A Controvérsia da Escola de Mulheres, virou uma verdadeira guerra cultural, tipo a rivalidade entre o pão de queijo e o bolo de fubá. O que mais chocou as pessoas? Molière mostrou uma jovem que estava sendo educada e que venceu. A vitória de Agnès sobre Arnolfo foi um grande evento e mostrou que a felicidade da mulher era mais importante que o poder do homem. Em um mundo de casamentos arranjados, isso era explosivo. Molière não só escreveu uma comédia, ele colocou um espelho na frente da sociedade. E aí, como Molière reagiu a todo esse bafafá? Ele não pediu desculpas não, pelo contrário, ele dobrou a aposta. Em 1663, ele escreveu uma peça onde os personagens discutiam a própria controvérsia que ele tinha criado. Ele zombou dos críticos no palco, expondo a bobagem deles. Através de personagens espertos, ele defendeu que o papel do teatro é entreter o público e corrigir os vícios através do riso. Foi tipo um mic drop teatral. Molière assumiu o controle da sua própria narrativa. E o público apoiou os críticos? Que nada. Foi um sucesso estrondoso, com sessões esgotadas e recorde de bilheteria. O escândalo só aumentou a fama dele. O sucesso de Molière provou que ele sabia o que o público queria. Teatro inteligente, relevante e que fizesse pensar. O debate foi diminuindo, mas o legado do seu trabalho permaneceu. Molière se tornou o rei da comédia francesa e um crítico social corajoso. O escândalo não o parou. Pelo contrário, fez dele uma lenda. Mas afinal, o que Molière realmente queria nos dizer? Quando tiramos todas as máscaras, vemos uma história surpreendentemente atual. Molière não escrevia apenas para entreter. Ele desafiava a sociedade de sua época, e sua mensagem ainda é pertinente. Essa comédia é uma crítica atemporal à futilidade do controle, especialmente sobre o coração alheio. Arnolfo é um exemplo clássico de macho tóxico, morrendo de medo de perder o controle. O plano dele de criar a esposa perfeita vem do medo, não do amor. Molière mostra que tal mentalidade é moralmente reprovável e, ironicamente, completamente ineficaz. Quanto mais Arnolfo tenta controlar Inês, mais ele se destrói. A jornada de Inês em busca da liberdade é a verdadeira essência desta comédia, uma ode à autonomia e ao direito de escolher a própria felicidade. O gênio de Molière reside em vestir esses dramas sérios com a roupagem da comédia, tornando sua mensagem atemporal. É uma lição que é tão importante hoje quanto era naquela época. Molière nos lembra para não sermos arrogantes a ponto de querer controlar a vida alheia. Suas obras-primas nos ensinam que a alma humana, curiosa e livre, nunca será aprisionada. Em 1662, isso era algo revolucionário, tipo um fio viral, questionando o patriarcado nos dias de hoje. Molière nos ensina que a verdadeira força vem da confiança, da liberdade e de sermos quem somos. A mensagem dele é atemporal. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de se inscrever, dar um like e compartilhar.